Então, agora vamos conceituar vigilância sanitária, tá bom? Olha só, quando eu falei no parágrafo 1º, que fala sobre vigilância sanitária, ele coloca assim: um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir. São as minhas 3 palavrinhas, eu vou grifar aí para vocês, tá? E aí eu escrevi lá as 3 palavrinhas, mas depois eu coloco como é que pode ser cobrado na prova, tá bom? Então, grifa aí comigo no seu material para já ficar fácil. Então, olha só, parágrafo 1º vai ser o conceito de vigilância sanitária. Então, aí as 3 palavras, ó, eliminar, diminuir ou prevenir. Riscos à saúde aí de intervir nos problemas sanitários, decorrente do meio ambiente, da produção e circulação de bens, da prestação de serviços de interesse para a saúde, abrangendo, tá? Então, vem agora aqui para justificar por que eu coloquei essas 3 palavras, tá bom? Quando eu falo eliminar, diminuir ou prevenir, como que isso pode ser cobrado na prova? O primeiro erro, ele colocar uma palavra e não colocar as outras 2. Elas andam grudadas. Por que elas andam grudadas, Andréia? Porque tem momentos que você vai conseguir eliminar, tem momentos que você não vai conseguir eliminar, entendeu? Então, você vai ter que optar por quê? Quando eu falo eliminar, diminuir, então vamos diminuir o problema. Ah, mas eu não consegui diminuir, então vamos prevenir, tá? Então, eu posso conseguir as 3, excelente. Mas tem locais que eu só vou conseguir 2, tem local que eu só vou conseguir 1, tá? Então, ele me possibilita que possam ser as 3, mas que eu também tenha essa ou essa, tá? E o erro é isso, ele só possibilitar 2 ou 1, e aí eu não tenho como considerar. Então, se eu tô falando de vigilância sanitária, eu tô falando de saneamento, exemplo, né? Quando eu falo de saneamento, eu falo, sei lá, esgoto, né? Um direcionamento do saneamento. Eu consigo manter essa parte de saneamento básico em todos os meus municípios, em todos os meus estados? É 100%? Não. Então, eu vou conseguir eliminar esse problema? 100%? Não. Então, essa minha palavrinha, eliminar, já está descartada nesse exemplo que eu estou dando, né? Todos os municípios do Brasil, eles possuem a parte de saneamento básico 100%? Não. Então, aí uma já foi descartada. Tá, André, mas se eu não consigo eliminar, então eu não vou ter que fazer mais nada? Vai, eu tenho a segunda palavra. Tem possibilidade de diminuir esse problema gerado pela falta de saneamento básico? Tem. Então, exemplo, eu posso, sei lá, orientar essa população a ter uma fossa lá no final do lote para ela, os dejetos serem jogados lá, alguma coisa nesse sentido. Eu eliminei o problema? Não eliminei, mas eu consegui fazer o quê? Diminuir esse problema, né? Ah, André, mas ele mora, sei lá, num barraco e não tem nenhum local para fazer essa fossa. Consigo eliminar? Não. Consigo diminuir? Não. Então, como é que eu faço para prevenir? Ah, então você vai ter que falar que ele vai ter que, sei lá, defecar num local lá, e depois ele vai ter que jogar em um local, e depois ele vai ter que lavar as mãos, né? Porque se ele não lavar essas mãos, pegar no alimento, não sei o que, colocar na boca, isso é fonte de transmissão de doenças, entenderam, meu cheiro? Por isso que eu tenho que trabalhar com essas possibilidades. Agora, claro, né, se eu pego aí um estado mais rico, né, um município mais rico, eu consigo ter tudo. Eu consigo ter o processo de eliminar, eu consigo diminuir, eu consigo prevenir, tá? Mas a legislação, ela trabalha com aquilo que é necessário conforme a necessidade de cada um. A necessidade, ela é 100%, mas às vezes eu não consigo me adequar a ela, tá bom? Então, pegue as 3 palavras, certo? Agora eu vou passar, depois eu volto aqui no conceito de vigilância epidemiológica, que também tem outras 3 palavras, mas deixa eu continuar explicando ainda o fator ainda relacionado ao conceito de vigilância sanitária, tá bom? Então ele fala assim, inciso 1 aí. O controle de bens de consumo que direto ou indiretamente se relacionam com a saúde, compreendido todas as etapas do processo, da produção até o consumo, tá? E o inciso 2, o controle da prestação de serviço que se relaciona direto ou indiretamente com a saúde. Vamos lá para a explicação. Quando eu falo assim, o controle de bens de consumo que estejam diretamente ou indiretamente relacionados com a saúde, significa, deixa eu dar um exemplo aqui, tudo que é direto é muito fácil de ser identificado, né? E o que é indireto é um pouco mais difícil, depende do que isso vai ocasionar.
Então, vou citar um exemplo. Se você vai lá no mercado e você compra, sei lá, um alimento estragado, né? Você compra, sei lá, o leite. Você comprou o leite, estava vencido. Quando você chegou em casa, esse leite lá estava, sei lá, estragado. Isso, se você beber, né? Se você ingerir esse leite, vai relacionar diretamente com sua saúde? Sem dúvida, tá bom? Então, quando ele fala o controle de bens de consumo que esteja diretamente relacionado com sua saúde, esse é um exemplo. Então, a vigilância sanitária, ela vai intervir? Vai. Você pode ligar lá na vigilância sanitária e falar, ó, eu fui em tal estabelecimento de saúde, comprei um leite lá vencido, eu bebi esse leite sem saber, eu passei mal, fui para o hospital, isso e aquilo. Ela vai intervir. Isso é muito fácil de ser identificado, correto? Agora, o que seria esse indireto? Fácil, né, de entender o conceito, tudo aquilo que indiretamente provoca um dano à sua saúde. Mas para você ter um entendimento melhor desse indiretamente, eu vou dar um exemplo. Eu sempre falo isso, acho que há 14 anos eu ministro aula, esse ano completa 14 anos, e acho que há 14 anos eu conto essa história, né? Os meus aluninhos falam, professora, troca essas histórias, que são sempre as mesmas. Só que eu ainda não achei uma outra história para colocar no lugar, mas essa história é verdadeira. Quando eu estava com minha filha, né, ela tem 12 anos agora, desde quando ela nasceu, eu conto essa história, por quê? Ela tinha umas bonequinhas, essa boneca ainda tem, é super famosa, a Polly, né? Às vezes eu falo assim, gente, vocês conhecem a boneca Polly, né? As mãezinhas, a maioria conhece, né? A boneca Polly, bonequinha vê a cara, né? Desse tamanho, uma magricela, que vem com umas roupinhas que encaixa lá os bracinhos, né? Assim, veste a boneca lá. Então, tinha essa boneca Polly, né? E também ainda existe até hoje. Só que nesse período, o que aconteceu? Eu não sei se isso foi em âmbito nacional, eu não me recordo, mas eu sei que aqui nós tivemos essa apreensão. Teve uma boneca Polly que veio com um imã nela, não sei se acho que era para grudar roupa ou grudar ela em algum local, não sei, mas eu sei que tinha um imã. E aí uma criança, né, ao manusear essa boneca, ao brincar com essa boneca, pegou esse imã e ingeriu. E aí essa criança teve, sei lá, acho que um colapsamento das ossos intestinais, e essa criança foi a óbito. Causou um óbito, né, o imã dessa boneca. E aí, assim, a notícia era, vigilância sanitária apreende todas as bonecas Polly, essas bonequinhas que vinham com esse imã, né, acho que foi em âmbito nacional. Mas assim, André, o que tem a ver você falar de conceito de vigilância sanitária com o raio dessa Polly, né? Qual é a relação? A relação é assim, a vigilância sanitária é responsável pela boneca Polly? Não. Quem é responsável é o Inmetro, né? Que vai falar, ó, pode, não pode, é para essa idade, não é para aquela. São eles. Mas quando causar um dano à saúde da população, aqui no caso causou um dano à saúde dessa criança e poderia ter causado a outras crianças, infelizmente. Então agora vamos conceituar vigilância sanitária, tá bom? Olha só. Quando eu falei no parágrafo 1º, que fala sobre vigilância sanitária, ele coloca assim, um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir. São as minhas 3 palavrinhas, eu vou grifar aí para vocês, tá? E aí eu escrevi lá as 3 palavrinhas, mas depois eu coloco como é que pode ser cobrado na prova, tá bom? Então grifa aí comigo no seu material para já ficar fácil. Então olha só, parágrafo 1º, vai ser o conceito de vigilância sanitária. Então, aí as 3 palavras, ó, eliminar, diminuir ou prevenir. Riscos à saúde, ela vai intervir. Isso é diretamente? Não, porque a boneca Polly, teoricamente, não era para causar nenhum dano àquela criança. Então, por isso que ela não teria que intervir antes, né? Porque ela não saberia, assim, se iria causar ou não, né? O Inmetro liberou, então, teoricamente, está certo. Mas depois que causou um dano, aí sim ela vai intervir. Então, por que eu estou explicando isso? Porque teve uma prova que ele deu um exemplo, ele falou do indireto, né? Ele falou, era até engraçado que uma aluna minha falou assim, nossa, professora, não tem nada a ver essa questão. Eu falava, ô, meu cheiro, tem, né? Falava, sei lá, de uma pessoa que comprou uma geladeira e aí depois ela tomou um choque e morreu e a vigilância sanitária teve que intervir, né? Então,
quando às vezes você observa assim a questão, parece uma coisa meio ilógica, mas diretamente aquela geladeira não tem nada a ver com vigilância sanitária, mas a partir do momento que causa um dano à saúde dessa pessoa, indiretamente, mesmo sendo indiretamente, aí sim a vigilância sanitária ela pode intervir, tá bom? Então, quando ele justifica aí que qualquer bens de consumo que direto ou indiretamente influenciem na saúde da população, vai ser de responsabilidade dela, tá bom? Foi o inciso 1, tá? E o inciso 2, ela falou também desse controle da prestação de serviços, que se relaciona diretamente de intervir nos problemas sanitários, decorrente do meio ambiente, da produção e circulação de bens, da prestação de serviços de abrangendo, tá? Então, vem agora aqui para justificar por que eu coloquei essas 3 palavras, tá bom? Quando eu falo eliminar, diminuir ou prevenir, como que isso pode ser cobrado na prova? O primeiro erro, ele colocar uma palavra e não colocar as outras 2. Elas andam grudadas. Por que elas andam grudadas, Andréia? Porque tem momentos que você vai conseguir eliminar, tem momentos que você não vai conseguir eliminar. Entendeu? Então, você vai ter que optar por quê? Quando eu falo eliminar, diminuir, então vamos diminuir o problema. Ah, mas eu não consegui diminuir, então vamos prevenir, tá? Então, eu posso conseguir as 3, excelente. Mas tem locais que eu só vou conseguir 2, tem local que eu só vou conseguir 1, tá? Então, ele me possibilita que possam ser as 3, mas que eu também tenha essa ou essa, tá? E o erro é isso, ele só possibilitar 2 ou 1, e aí eu não tenho como considerar. Então, se eu estou falando de vigilância sanitária, eu estou falando de saneamento, exemplo, né? Quando eu falo de saneamento, eu falo, sei lá, esgoto, né? Um direcionamento do saneamento. Eu consigo manter essa parte de saneamento básico em todos os meus municípios, em todos os meus estados? É 100%? Não. Então, eu vou conseguir eliminar esse problema? 100%? Não. Então, essa minha palavra indiretamente que é uma repetição, tá? Vamos lá agora sim para o parágrafo 2º. O parágrafo 2º já vai conceituar vigilância epidemiológica. Eu conceituei agora vigilância sanitária e agora é vigilância epidemiológica. Aí volta aí nas minhas 3 palavrinhas, né? Quando eu escrevi para vocês, vou voltar aqui, tá? No meu slide. Aí tá assim, ó. O parágrafo 1º eu coloquei as 3 palavras, eliminar, diminuir ou prevenir. E no parágrafo 2º eu coloquei com a linha, eliminar já tá descartada, nesse exemplo que eu tô dando, né? Todos os municípios do Brasil, eles possuem a parte de saneamento básico 100%? Não. Então, aí uma já foi descartada. Tá, André, mas se eu não consigo eliminar, então eu não vou ter que fazer mais nada? Vai, eu tenho a segunda palavra. Tem possibilidade de diminuir esse problema gerado pela falta de saneamento básico? Tem. Então, exemplo, eu posso, sei lá, orientar essa população, conhecimento, detecção ou prevenção. Por que essas 3 palavras são importantes? Porque tem momentos, quando eu falo de vigilância epidemiológica, está relacionado à doença, né? Lá no início, quando eu falei de Dr. Manuel na história, eu falei que Dr. Manuel conceituou, né? Endemia, epidemia e pandemia, né? E aí eu falei muito sobre isso. Falou de vigilância sanitária relacionada a dejetos, limpeza, nesse sentido, né? Controle de bens de consumo. Falou epidemiológico, ter uma fossa lá no final do lote para os dejetos serem jogados lá, alguma coisa nesse sentido. Eu eliminei o problema? Não eliminei, mas eu epidemiologia relacionada às doenças, né? Então, exemplo, eu tenho uma doença. Eu consigo, quando ele fala conhecimento, eu consigo ter o conhecimento, né, dessa doença, saber como é que é a transmissão, como que faz essa propagação? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Eu consegui fazer o quê? Diminuir esse problema, né? Ah, André, mas ele mora, sei lá, num barraco e não tem nenhum local para fazer essa fossa. Consigo eliminar? Não. Consigo diminuir? Não. Então, como é que eu faço para prevenir? Então você vai ter que falar que ele vai ter que, sei lá, defecar num local lá e depois ele vai ter que jogar. Nós estamos aí com Zika, né, com o problema da microcefalia, muito falado, muito comentado nos jornais, que até então não sabia, né? Por que nós tivemos um aumento absurdo em um local e depois ele vai ter que lavar as mãos, né? Porque se ele não lavar essas mãos, pegar no alimento, não sei o que, colocar na boca, isso é fonte de transmissão de doenças, entenderam, meu cheiro?
Por isso que eu tenho que trabalhar com essas possibilidades. Agora, claro, né, se eu pego aí um estado mais rico, né, um município mais rico, eu consigo ter tudo. Eu consigo ter o processo de eliminar, eu consigo diminuir, eu consigo prevenir, tá? Mas a legislação, ela trabalha com aquilo que é necessário conforme a necessidade de cada um. A necessidade, ela é 100%, mas às vezes eu não consigo me adequar a ela, tá bom? Então, pegue as 3 palavras, certo? Agora eu vou passar, depois eu volto aqui no conceito de vigilância epidemiológica, que também tem outras 3 palavras, mas deixa eu continuar explicando ainda, aí no Nordeste, correlacionado aí à microcefalia. E depois, através dessas pesquisas, peraí, tem uma relação com o mosquito, né? Então lá, essa pessoa que foi picada, se estiver grávida, pode desenvolver, entendeu? Só que esse conhecimento, ele só foi adquirido ao longo dos meses, né? Não existia um consenso, não existia uma determinação, tem relação. Então, nesse primeiro momento, eu não tinha esse conhecimento. Consegui detectar? Agora sim, nós estamos conseguindo detectar esses casos. Conseguimos fazer aí algum processo de prevenção? Estamos tentando, né? Você vai usar o repelente, o fator ainda relacionado ao conceito de vigilância sanitária, tá bom? Então ele fala assim, inciso 1 aí. O controle de bens de consumo que direto ou indiretamente se relaciona com a saúde, compreendido todas as etapas do processo, da produção até ao consumo, tá? E o inciso 2, o controle da prestação de serviço que se relaciona direto ou indiretamente com a saúde. Vamos lá para a explicação. Quando eu falo assim, o controle de bens de consumo que estejam diretamente ou indiretamente relacionados com a saúde, significa, deixa eu dar um exemplo aqui, tudo que é direto é muito fácil de ser identificado, né? E o que é indireto é um pouco mais difícil, depende do que isso vai ocasionar. Então, vou citar um exemplo. Se você vai lá no mercado e você compra, sei lá, um alimento estragado, né? Você compra, sei lá, o leite. Você compra o leite, estava vencido. Quando você chegou em casa, esse leite lá estava, sei lá, estragado. Isso, se você beber, né? Se você ingerir esse leite, vai relacionar diretamente com sua saúde? Sem dúvida, tá bom? Então, quando ele fala o controle de bens de consumo que esteja diretamente relacionado com sua saúde, esse é um exemplo. Então, a vigilância sanitária, ela vai intervir? Vai. Você pode ligar lá na vigilância sanitária e falar, eu fui em tal estabelecimento de saúde, comprei um leite lá vencido, eu bebi esse leite sem saber, eu passei mal, fui para o hospital, isso e aquilo. Ela vai intervir. Isso é muito fácil de ser identificado, correto? Agora, o que seria esse indireto? Fácil, né, de entender o conceito, tudo aquilo que indiretamente provoca um dano à sua saúde. Mas para você ter um entendimento melhor desse indiretamente, eu vou dar um exemplo. Eu sempre falo isso, acho que há 14 anos eu ministro aula, esse ano completa 14 anos, e acho que há 14 anos eu conto essa história, né? Os meus aluninhos falam, professora, troca essas histórias, que são sempre as mesmas. Só que eu ainda não achei uma outra história para colocar no lugar, mas essa história é verdadeira. Quando eu estava com minha filha, né, ela tem 12 anos agora, desde quando ela nasceu, eu conto essa história, por quê? Ela tinha umas bonequinhas, essa boneca ainda tem, é super famosa, a Polly, né? Às vezes eu falo assim, gente, vocês conhecem a boneca Polly, né? As mãezinhas, a maioria conhece, né? A boneca Polly, bonequinha vê a cara, né? Desse tamanho, uma magricela, que vem com umas roupinhas que encaixa lá os bracinhos, né? Assim, veste a boneca lá. Então, tinha essa boneca Polly, né? E também ainda existe até hoje. Só que nesse período, o que aconteceu? Eu não sei se isso foi em âmbito nacional, eu não me recordo, mas eu sei que aqui nós tivemos essa apreensão. Teve uma boneca Polly que veio com um imã nela, não sei se acho que era para grudar roupa ou grudar ela em algum local, não sei, mas eu sei que tinha um imã. E aí uma criança, né, ao manusear essa boneca, ao brincar com essa boneca, pegou esse imã e ingeriu. E aí essa criança teve, sei lá, acho que um colapsamento das ossos intestinais e essa criança foi a óbito. Causou um óbito, né, o imã dessa boneca. E aí, assim, a notícia era, vigilância sanitária apreende todas as bonecas Polly, essas bonequinhas que vinham com esse imã, né, acho que foi em âmbito nacional. Mas assim, André, o que tem a ver você falar de conceito de vigilância sanitária com o raio dessa Polly, né? Qual é a relação?
A relação é assim. A vigilância sanitária é responsável pela boneca Polly? Não. Quem é responsável é o Inmetro, né? Que vai falar, ó, pode, não pode, é para essa idade, não é para aquela. São eles. Mas quando causar um dano à saúde da população, aqui no caso causou um dano à saúde dessa criança e poderia ter causado a outras crianças, infelizmente, ela vai intervir. Isso é diretamente? Não, porque a boneca Polly, teoricamente, não era para causar nenhum dano àquela criança. Então, por isso que ela não teria que intervir antes, né? Porque ela não saberia assim, se iria causar ou não, né? O Inmetro liberou, então, teoricamente, está certo. Mas depois que causou um dano, aí sim ela vai intervir. Então, por que eu estou explicando isso? Porque teve uma prova que ele deu um exemplo, ele falou do indireto, né? Ele falou, era até engraçado que uma aluna minha falou assim, nossa, professora, não tem nada a ver essa questão. Eu falava, o meu cheiro tem, né? Falava, sei lá, de uma pessoa que comprou uma geladeira e aí depois ela tomou um choque e morreu e a vigilância sanitária teve que intervir, né? Então, quando às vezes você observa assim a questão, parece uma coisa meio ilógica, mas diretamente aquela geladeira não tem nada a ver com vigilância sanitária, mas a partir do momento que causa um dano à saúde dessa pessoa, indiretamente, mesmo sendo indiretamente, aí sim a vigilância sanitária ela pode intervir, tá bom? Então, quando ele justifica aí que qualquer bens de consumo que direto ou indiretamente influenciem na saúde da população, vai ser de responsabilidade dela, tá bom? Foi o inciso 1, tá? E o inciso 2, ela falou também desse controle da prestação de serviços que se relaciona direto ou indiretamente, que é uma repetição, tá? Vamos lá agora sim para o parágrafo 2º. O parágrafo 2º já vai conceituar vigilância epidemiológica. Eu conceituei agora vigilância sanitária e agora é vigilância epidemiológica. Aí volta aí nas minhas 3 palavrinhas, né? Quando eu escrevi para vocês, vou voltar aqui, tá? No meu slide. Aí tá assim, ó. O parágrafo 1º eu coloquei as 3 palavras, eliminar, diminuir ou prevenir. E no parágrafo 2º eu coloquei com excelente, a mulher que estiver grávida vai se proteger, colocar, né, aquelas telas na casa. Aí chega o ministro da saúde, é demais, né? Tem que rir, só rindo, né? E diz, ó, vamos torcer para que essas mulheres, né, sejam contaminadas antes de engravidarem, né? É demais ouvir um pronunciamento de um ministro da saúde falar isso, né? Então, assim, depois ele tentou lá, né, se desculpar, falando, claro, que era uma brincadeira, mas brincar com algo desse tipo, né, é inaceitável, é inadmissível, né? Então, isso não é uma prevenção. A prevenção é que vocês sejam contaminados, né? Que vocês desenvolvam aí, que tenham contato com o vírus. Ó, se não tiver grávida, tá tudo bem, né? E depois engravida, né? Vamos fazer aí. É demais, tá? Então, por que eu falei dessas palavras? Porque tem momentos que eu vou ter todas. Eu vou conhecer a doença igual dengue. Eu conheço a dengue? Conheço. Você tem conhecimento, você consegue fazer a detecção dos casos e você consegue fazer um processo de prevenção, né? Não deixar água parada, né? Observar as calhas, os locais lá onde essa água fica parada, tá bom? Só que nesse outro caso que eu falei, no momento a gente não tínhamos o conhecimento. Depois conseguimos fazer algumas detecções, né? Observar essa relação com a microcefalia. E as prevenções estão sendo feitas agora, né? De uma certa forma aí, com a vacina que está para vir, né? Então, vocês estão entendendo por que eu preciso trabalhar com essas 3 palavras? Por que a importância das 3 palavras? E não ser só uma ou outra. Ele poderia colocar conhecimento e prevenção, tá? Mas se eu não tiver o conhecimento e eu não posso fazer a detecção, então por isso que elas são tão importantes, tá bom? Agora eu vou falar a outra forma de ser cobrado, né, na sua prova e que vai estar errado. O primeiro erro é ele tirar uma das palavras, seja do parágrafo 1º ou do parágrafo 2º. Tirou uma palavra, tirou 2 palavras, errado. Ele vai ter que considerar as 3, tá? Eliminar, diminuir ou prevenir, conhecimento, detecção ou prevenção, tá bom? Agora, o outro erro, que é o mais grave de todos, que vira e mexe, o meu aluninho manda e fala, professora, me diga por que essa questão está errada. Sabe o que eles fazem? Vê aí seu slide, só para eu fazer aqui a setinha. Eles pegam essas 3 palavras, ó, e jogam aqui. E pegam essas 3 palavras, ó, coloquei aqui. E pegam essas 3 palavras e jogam aqui. Ou seja, eles trocam meu cheiro.
Então, o parágrafo primeiro está relacionado à vigilância sanitária e o parágrafo segundo à vigilância epidemiológica. Então, o que eles fazem? Eles pegam esse daqui, ó, o parágrafo segundo, que é de vigilância epidemiológica, e coloca eliminar, diminuir ou prevenir. E pega o parágrafo primeiro, que é de vigilância sanitária, e coloca conhecimento, detecção e prevenção. Observaram? Só que na hora que você está lendo a questão, e é muito rápido, né, que você tem que ler na hora da prova, às vezes você não fica atento a esses detalhes. Então, você lá lê o conceito de vigilância sanitária, né, inclui aí conhecimento, detecção e prevenção. Nossa, eu tenho certeza que a professora Andréa falou isso na sala, né, nos meus vídeos. E aí eu falo, meu cheiro, eu não falei essas 3 palavras para vigilância sanitária, eu falei para vigilância epidemiológica, tá? Como são 3 palavras, como elas são parecidas, então eles invertem aí para ter esse peguinha na prova, tá bom? Então você não vai permitir que isso aconteça mais, porque vai ficar lembrando dessas 3 palavrinhas e se eles alterarem aí, tá? Vamos lá justificar aí no parágrafo 2º. O conceito de vigilância agora sim epidemiológica, tá bom? Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporciona aí, ó, minhas 3 palavras: conhecimento, detecção ou prevenção. Tem que ter as 3. De qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes, ó, artigo 3º, qualquer, né, fator de mudança que altere, alimentação, moradia, transporte, lazer, tudo aquilo, tá? Seja individualmente ou coletivamente, tá? Com a finalidade de recomendar e adotar as medidas, para quê? As medidas de quê? Prevenção e também do controle das doenças ou agravos que possam acontecer, tá? Então, tranquilo aí o nosso conceito de vigilância epidemiológica. Agora o parágrafo terceiro, eita, André, tá? O parágrafo terceiro, detecção ou prevenção. Por que essas 3 palavras são importantes? Porque tem momentos, quando eu falo de vigilância epidemiológica, está relacionado à doença, né? Lá no início, quando eu falei de Dr. Manuel na história, eu falei que Dr. Manuel conceituou, né? Endemia, epidemia e pandemia, né? E aí eu falei muito sobre isso. Falou de vigilância sanitária relacionada a dejetos, limpeza, nesse sentido, né? Controle de bens de consumo. Falou epidemiologia relacionada às doenças, né? Então, exemplo, eu tenho uma doença. Eu consigo, quando ele fala conhecimento, eu consigo ter o conhecimento, né, dessa doença, saber como é que é a transmissão, como que faz essa propagação? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Está relacionado à saúde do trabalhador. Então, como é que você vai fazer? Parágrafo 1º e parágrafo 2º, ter cuidado com aquelas 3 palavras para eles não trocarem, tá? E o parágrafo 3º desvincula, tá? Da vigilância sanitária e epidemiológica, que lembra aqui da saúde do trabalhador. A saúde do trabalhador, ela foi fundamentada lá na Constituição, né? Ela falou assim, no artigo 200, é de responsabilidade, é atribuição do SUS, executar as ações de vigilância sanitária, epidemiológica, bem como a saúde do trabalhador, tá? A Andréia aqui ele vai conceituar a saúde do trabalhador? Não, porque não tem o que conceituar. Saúde do trabalhador são as ações direcionadas a esse trabalhador, né? Conforme a profissão que ele exerça. Ele vai aqui detalhar a saúde do trabalhador. O parágrafo 1º, nós estamos aí com Zika, né, com o problema da microcefalia, muito falado, muito comentado nos jornais, que até então não sabia, né, por que nós tivemos um aumento absurdo aí no Nordeste correlacionado aí à microcefalia? E depois, através dessas pesquisas, peraí, tem uma relação com o mosquito, né? Então lá, segundo conceituou vigilância sanitária e epidemiológica. Agora o parágrafo 3º não. O parágrafo 3º ele vem detalhar essa saúde do trabalhador, tá? Então como é que vai ser isso? Quando a gente fala de saúde do trabalhador, claro que eu tenho que considerar esse lado laboral, né? Ou seja, aquilo que está direcionado ao trabalho dele. Por que precisa ter um programa específico? Porque a função que cada um exerce não é igual. A pessoa que foi picada, se estiver grávida, pode desenvolver, entendeu? Só que esse conhecimento, ele só foi adquirido ao longo dos meses, né? Não existia um consenso, não existia uma determinação. Tem relação. Então, nesse primeiro momento, eu não tinha esse conhecimento.
Consegui detectar? Agora sim, nós estamos conseguindo detectar esses casos. Conseguimos fazer aí algum processo de prevenção? Estamos tentando, né? Ah, você vai usar o repelente, a mulher que estiver grávida vai se proteger, colocar, né, aquelas telas na casa. Aí chega o ministro da Saúde, é demais, né? Tem que rir, só rindo, né? E diz, ó, vamos torcer para que essas mulheres, né, sejam contaminadas antes de engravidarem, né? É demais ouvir um pronunciamento de um ministro da Saúde falar isso, né? Então, assim, depois ele tentou lá, né, se desculpar, falando, claro, que era uma brincadeira, mas brincar com algo desse tipo, né, é inaceitável, é inadmissível, né? Então, isso não é uma prevenção. A prevenção é que vocês sejam contaminados, né? Que vocês desenvolvam aí, que tenham contato com o vírus. Ó, se não tiver grávida, tá tudo bem, né? E depois engravida, né? Vamos fazer aí. É demais, tá? Então, por que que eu falei dessas palavras? Porque tem momentos que eu vou ter todas. Eu vou conhecer a doença igual dengue. Eu conheço a dengue? Conheço. Você tem conhecimento, você consegue fazer a detecção dos casos e você consegue fazer um processo de prevenção, né? Não deixar a água parar. Então, a possibilidade que tem, né, de acontecer, de ser acometido por alguma doença, né, ou causar algum dano decorrente ao trabalho dele, é específico para cada profissão. Eu sou enfermeira. Enfermeira, professora, mãe, dona de casa, coordenadora, várias multifunções, né? Igual aí muitos de vocês. Então, quando eu tô lá no hospital, eu tenho algumas possibilidades, né, de desenvolver, né, alguma doença, de contaminar pelos, sei lá, dejetos, alguma coisa assim, seja o sangue, seja secreções, né? Que uma pessoa que trabalha com a parte, sei lá, de informática não vai ter, né? Ele vai ter outro dano, ele vai ter LER, vai ter DORT, né? Mas não está relacionado com esse agravo que eu posso ter no hospital. Por isso que a saúde do trabalhador, ela tem que ser específica conforme a função que você exerça naquilo que você trabalha, tá? Então, aqui ele está garantindo que você vai ser assistido, tá bom? Ele não está especificando, ó, essa política aqui é para os profissionais da área da saúde, é para a construção civil, não. Ele está direcionando, falando que todo profissional vai ter direito a uma política, né, observar as calhas, os locais lá onde essa água fica parada, tá bom? Só que nesse outro caso que eu falei, no momento a gente não tínhamos o conhecimento. Depois conseguimos fazer algumas detecções, né, observar essa relação com a microcefalia. E as prevenções estão sendo feitas agora, né, de uma certa forma aí, com a vacina que está para vir, né? Então, vocês estão entendendo por que que eu preciso trabalhar com essas 3 palavras? Por que a importância das 3 palavras? E não ser só uma ou outra, ele poderia colocar conhecimento e prevenção, tá? Mas se eu não tiver o conhecimento e eu não posso fazer a detecção, então por isso que elas são tão importantes, tá bom? Agora eu vou falar a outra forma de ser cobrado, né, na sua prova e que vai estar errado. O primeiro erro é ele tirar uma das palavras, seja do parágrafo primeiro ou do parágrafo que dê o suporte para ele quando for necessário, conforme a sua parte laboral, tá? Então ele fala assim: entende-se por saúde do trabalhador para fins dessa lei, tá bom? Um conjunto de atividades que se destina através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, a promoção, grifa para mim, proteção, tá, dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos, aí ó, riscos e agravos advindo das condições de trabalho, no caso, né, que é a parte laboral abrangendo. Deixa eu só citar aqui, vem cá comigo para eu ressaltar aqui essas 4 palavras, tá? Então vamos lá, olha só. Eu pedi para você grifar essas palavras aqui, ó, promoção e proteção, recuperação e reabilitação, tá? Qual é o pega dessa questão aqui? Quando a gente fala de atendimento a ser prestado para o trabalhador, ou qualquer outro atendimento, mas aqui eu estou dando evidência ao trabalhador, significa que ele vai ter direito à integralidade das ações, como qualquer um tem a receber essa assistência. Qualquer pessoa, qualquer usuário do sistema tem direito à integralidade. Então, quando a gente fala da integralidade, a gente fala da promoção, da proteção e da recuperação. Lembram disso, né?
A promoção visa a prevenção. Elas andam grudadas, tá? Só que na hora de conceituar, existe uma diferencinha entre elas. Mas elas estão naquele patamar que é na atenção básica, aquilo que está sendo prevalecido antes da doença acontecer. Então, lembra que eu falei que promoção é orientar, informar, educar? Mas quando eu falo de promoção, significa que dentro dessa minha palavra promoção existe a prevenção. A prevenção é o ato propriamente dito. Andréia, então eu posso falar prevenção, proteção e recuperação? Certíssimo. Ou eu posso falar promoção, proteção e recuperação? Certíssimo. Então, tanto faz você falar promoção como você falar prevenção. Tá tudo lá na atenção mais básica. Quando você fala proteção, significa que o problema já existe, só que você vai proteger para que essa pessoa não tenha um agravo, né? Para que estabeleça cura ali e ela não fique com nenhuma sequela, correto? Só que se você não conseguir realizar essa proteção, ela vai ter uma sequela, né? Ela vai ficar com algum dano. Pode ser um dano permanente pro resto da vida? Pode. Mas às vezes pode ser um dano ali que você pode conseguir reverter, né? Igual exemplo, às vezes o paciente tem um AVC e ele fica com uma hemiplegia, né? Aqueles, já viu? Um paciente que fica puxando assim a perna e o braço, que fica ali tudo parado. Então ele começa a fazer uma fisioterapia e aí daqui a um tempo ele volta a andar normalmente. Mas tem pacientes que não conseguem, né? Então eles vão ficar para o resto da vida com aquela debilidade ali. Eles fazem uma fisioterapia, mas para tentar manter aquele quadro e não ter um agravo. Então, quando a gente fala da política de saúde do trabalhador, nós vamos acrescentar uma palavra, tá? Então, olha só. Promoção você já aprendeu, tá? Que é a mesma coisa que promoção e prevenção. Proteção você também já aprendeu, que é a parte médica curativista, quando existe um problema. Mas se eu não conseguir estabelecer a cura, para onde que eu vou? Aqui, ó, para recuperação, tá? Só que a recuperação é a parte que você vai tratar para ver se vai ficar com uma sequela pro resto da vida ou se você vai conseguir voltar ao que a pessoa era. Só que quando a gente trabalha com a saúde do trabalhador, nós vamos acrescentar um parágrafo segundo. Tirou uma palavra, tirou duas palavras? Errado. Ele vai ter que considerar as três, tá? Eliminar, diminuir ou prevenir, conhecimento, detecção ou prevenção, tá bom? Agora, o outro erro, que é o mais grave de todos, que vira e mexe, o meu aluninho manda e fala, professora, me diga por que essa questão está errada. Sabe o que eles fazem? Vê aí seu slide, só para eu fazer aqui a setinha. Eles pegam essas três palavras, ó, e jogam aqui. E pegam essas três palavras, ó, coloquei aqui. E pegam essas três palavras e jogam aqui. Ou seja, eles trocam meu cheiro. Então, o parágrafo primeiro está relacionado à vigilância sanitária e o parágrafo segundo à vigilância epidemiológica. Então, o que eles fazem? Eles pegam esse daqui, ó, o parágrafo segundo, que é de vigilância epidemiológica, e coloca eliminar, diminuir ou prevenir. E pega o parágrafo primeiro, que é de vigilância sanitária, e coloca conhecimento, detecção e prevenção. Observaram? Só que na hora que você está lendo a questão, e é muito rápido, né, que você tem que ler na hora da prova, às vezes você não fica atento a esses detalhes. Então, você lá lê o conceito de vigilância sanitária, né, inclui aí conhecimento, detecção e prevenção. Nossa, eu tenho certeza que a professora Andréa falou isso na sala, né, nos meus vídeos. E aí eu falo, meu cheiro, eu não falei essas três palavras para vigilância sanitária, eu falei para vigilância epidemiológica, tá? Como são três palavras, como elas são parecidas, então eles invertem aí para ter esse peguinha na prova, tá bom? Então você não vai permitir que isso aconteça mais, porque vai ficar lembrando dessas três palavrinhas e se eles alterarem aí, tá? Vamos lá justificar aí no parágrafo segundo. O conceito de vigilância agora sim epidemiológica, tá bom? Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporciona aí, ó, minhas três palavras: conhecimento, detecção ou prevenção. Tem que ter as três. De qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes, ó, artigo 3º, qualquer
né? Fator de mudança que altere, alimentação, moradia, transporte, lazer, tudo aquilo, tá? Seja individualmente ou coletivamente, tá? Com a finalidade de recomendar e adotar as medidas, para quê? As medidas de quê? Prevenção e também do controle das doenças ou agravos que possam acontecer, tá? Então, tranquilo aí o nosso conceito de vigilância epidemiológica. Agora o parágrafo terceiro, eita, André, tá? O parágrafo terceiro está relacionado à saúde do trabalhador. Então, como é que você vai fazer? Parágrafo primeiro e parágrafo segundo, ter cuidado com aquelas 3 palavras para eles não trocarem, tá? E o parágrafo terceiro desvincula, tá? Da vigilância sanitária e epidemiológica, que lembra aqui da saúde do trabalhador. A saúde do trabalhador, ela foi fundamentada lá na Constituição, né? Ela falou assim, no artigo 200, é de responsabilidade, é atribuição do SUS, executar as ações de vigilância sanitária, epidemiológica, bem como a saúde do trabalhador, tá? A Andréia aqui ele vai conceituar a saúde do trabalhador? Não, porque não tem o que conceituar. Saúde do trabalhador são as ações direcionadas a esse trabalhador, né? Conforme a profissão que ele exerça. Ele vai aqui detalhar a saúde do trabalhador. O parágrafo 1º e 2º conceituou vigilância sanitária e epidemiológica. Agora o parágrafo 3º não. O parágrafo 3º ele vem detalhar essa saúde do trabalhador, tá? Então como é que vai ser isso? Quando a gente fala de saúde do trabalhador, claro que eu tenho que considerar esse lado laboral, né? Ou seja, aquilo que está direcionado ao trabalho dele. Por que precisa ter um programa específico? Porque a função que cada um exerce não é igual. A palavra que é a reabilitação é uma palavra muito própria da saúde do trabalhador. Por quê? Porque a reabilitação proporciona com que esse trabalhador volte logo ao trabalho, volte a exercer as suas funções, tá? Então, o que seria essa reabilitação? Exemplo, uma fisioterapia é uma reabilitação. Então, a possibilidade que tem, né, de acontecer, de ser acometido por alguma doença, né, ou causar algum dano decorrente ao trabalho dele, esse paciente ele foi para recuperação, ele ficou com uma sequela? Ficou. Então, como é que eu faço para evitar esse dano maior e para que ele volte logo para o trabalho? Ele vai fazer uma fisioterapia para ele voltar logo ao trabalho, tá bom? Então, Andréia, quando eu falar de saúde do trabalhador, eu utilizo esse termo reabilitação? Sem dúvida. É específico para cada profissão. Eu sou enfermeira, professora, mãe, dona de casa, coordenadora, várias multifunções, né? Igual aí muitos de vocês. Então, quando eu tô lá no hospital, eu tenho algumas possibilidades, né, de desenvolver, né, alguma doença, de contaminar pelos, sei lá, dejetos, alguma coisa assim, seja o sangue, seja secreção. Por quê? Porque nós temos que trabalhar dando ênfase ao retorno desse profissional ao seu trabalho, tá? Então, qual vai ser o pega dessa questão? Ele também tirar uma dessas palavras, ele não trabalhar com essas palavras. André, vai estar errado? Vai estar errado, tá? Então, é a mesma coisa que eu falei para vocês. Eu não posso falar de integralidade sem falar de promoção, proteção e recuperação, as 3. Não existe integralidade só com promoção e recuperação. Tem que ter tudo. A mesma coisa, né? Que uma pessoa que trabalha com a parte, sei lá, de informática não vai ter, né? Ele vai ter outro dano, ele vai ter LER, vai ter DORT, né? Mas não está relacionado com esse agravo que eu posso ter no hospital. Por isso que a saúde do trabalhador, ela tem que ser específica conforme a função que você exerça naquilo que você trabalha, tá? Então, aqui ele está garantindo que você vai ser assistido, tá bom? Ele não está especificando, ó, essa política aqui é para os profissionais da área da saúde, é para a construção civil, não. Ele está direcionando, falando que todo profissional vai ter direito a uma política, pois a saúde do trabalhador, não adianta eu falar que na saúde do trabalhador só tem a promoção e a reabilitação. Ué, e se ele precisar da recuperação? E se ele precisar da proteção, tá? Então tem que incluir tudo, tá bom? Então, às vezes o aluno ele não entende por que a questão ela ficou errada se ele só tirou uma palavra, se ele tirou 2 palavras. Ué, professora, por que não pode tirar? Porque eu não vou estar proporcionando a integralidade se eu tirar algum desses cuidados. Eu só consigo proporcionar a integralidade dessas ações aqui se eu tiver
com tudo sendo proporcionado, né? Com tudo a ser oferecido, certinho? Então, por isso que dê o suporte para ele quando for necessário, conforme a sua parte laboral, tá? Então, ele fala assim, entende-se por saúde do trabalhador, para fins dessa... Esse parágrafo terceiro aqui, ele tem essa importância na hora de justificar lá na prova e o aluno, às vezes, deixa a desejar esse entendimento, tá? Vem mais, vamos aqui. Então, aqui continuando, inciso 1, ele fala assim, assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional vai ter a lei, tá bom? Um conjunto de atividades que se destina através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, a promoção, grifa para mim, proteção, um atendimento diferenciado, tá? Então, todo trabalhador que for vítima de acidente ou doença profissional vai ter que ser atendido de forma diferenciada. Participar no âmbito de competências do SUS em estudos e pesquisas, avaliações e controle de riscos e agravos potenciais à saúde existente no processo de trabalho. Também o trabalhador ele vai poder participar disso. Participação no âmbito de competências do SUS, da normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos de máquinas, de equipamentos que apresentam qualquer risco à saúde do trabalhador. O trabalhador vai acompanhar isso também. Avaliação do impacto que a tecnologia provoque na saúde desse trabalhador e também informação ao trabalhador sobre sua respectiva entidade sindical, tá, dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos, riscos e agravos advindo das condições de trabalho, no caso, né, que é a parte laboral abrangendo. Deixa eu só citar aqui, vem cá comigo para eu ressaltar aqui essas 4 palavras, tá? Então vamos lá, olha só. Eu pedi para você grifar essas palavras aqui, ó, promoção e proteção, recuperação e reabilitação, tá? Qual é o pega dessa questão aqui? Quando a gente fala de atendimento a ser prestado para o trabalhador, ou qualquer outro atendimento, mas aqui eu estou dando evidência ao trabalhador, significa que ele vai ter direito à integralidade das ações, como qualquer um tem e as empresas sobre os riscos de acidente de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalização, avaliação ambientais, exames de saúde, de admissão periódicos e de demissões, respeitados os preceitos éticos aí da profissão, tá bom? Participar da normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições, empresas públicas e privadas, e também a revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo sua elaboração e colaboração aí, né, das entidades sindicais. E, para terminar, a garantia ao Sindicato dos Trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina de setor de serviços ou de todo ambiente de trabalho, quando houver exposição ao risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores, tá bom? Então, olha só, meus cheiros, fecha a saúde do trabalhador, tá? Assegurando, né, isso ao trabalhador, que ele vai ter uma assistência diferenciada, tá? Que havendo necessidade, ele pode informar os órgãos fiscalizadores, aos sindicatos, aos conselhos, sobre um problema que esteja tendo, uma exposição que esteja tendo naquele local de trabalho dele. Ele também tem um respaldo legal que essas empresas, no caso esses órgãos fiscalizadores, conselhos, sindicatos, eles possam adentrar esses espaços, né, para verificar se realmente existe um problema, né, de que esteja alguma exposição à vida desse trabalhador. E havendo necessidade, eles podem interditar esse local, uma máquina, um aparelho, o que quer que seja. O trabalhador ele precisa ter conhecimento de receber essa assistência. Qualquer pessoa, qualquer usuário do sistema tem direito à integralidade. Então, quando a gente fala da integralidade, a gente fala da promoção, da proteção e da recuperação. Lembram disso, né? A promoção visa a prevenção. Elas andam grudadas, tá? Só que na hora de conceituar, existe uma diferencinha entre elas. Mas elas estão naquele patamar que é na atenção básica, aquilo que está sendo prevalecido antes da doença acontecer. Então, lembra que eu falei que promoção é orientar, informar, educar? Mas quando eu falo de promoção, significa que dentro dessa minha palavra promoção existe a prevenção. A prevenção é o ato propriamente dito. Andréia, então eu posso falar prevenção
proteção e recuperação? Certíssimo. Ou eu posso falar promoção, proteção e recuperação? Certíssimo. Então, tanto faz você falar promoção como você falar prevenção. Tá tudo lá na atenção mais básica. Quando você fala proteção, significa que o problema já existe, só que você vai proteger para que essa pessoa não tenha um agravo, né? Para que estabeleça cura ali e ela não fique com nenhuma sequela, correto? Só que se você não conseguir realizar essa proteção, ela vai ter uma sequela, né? Ela vai ficar com algum dano. Pode ser um dano permanente pro resto da vida? Pode. Mas às vezes pode ser um dano ali, essa listagem oficial das doenças que são mais propícias à saúde dele decorrente do trabalho. Ele participa de todo esse processo de formulação dessa política de saúde do trabalhador, tá? É necessário que o trabalhador faça parte dessa comissão de ética aí. Então tem todo um respaldo legal para que esse trabalho que você pode conseguir reverter, né? Igual exemplo, às vezes o paciente tem um AVC e ele fica com uma hemiplegia, né? Aqueles, já viram? Um paciente que fica puxando assim a perna. O trabalhador seja assistido aí para evitar essas doenças, né? Que são decorrências decorrentes da profissão dele, tá bom? Terminei o artigo 6º. Agora, no próximo bloco, eu venho para o artigo 7º. O mais importante de todos, tá? É o que define os princípios e as diretrizes do SUS, tá bom? São 13 princípios e diretrizes, todos detalhados, mas que vai te dar um embasamento muito legal para você erguer o braço, que fica ali tudo parado. Então, ele começa a fazer uma fisioterapia e aí, daqui a um tempo, ele volta a andar normalmente. Mas tem pacientes que não conseguem, né? Então, eles vão ficar para o resto da vida com aquela debilidade ali. Eles fazem uma fisioterapia, mas para tentar manter aquele quadro e não ter um agravo. Então, quando a gente fala da política de saúde do trabalhador, nós vamos acrescentar uma palavra, tá? Então, olha só, promoção você já aprendeu, tá? Que é a mesma coisa que promoção e prevenção. Proteção você também já aprendeu, que é a parte médica curativista, quando existe um problema. Mas se eu não conseguir estabelecer a cura, para onde que eu vou? Aqui, ó, para recuperação, tá? Só que a recuperação é a parte que você vai tratar para ver se vai ficar com uma sequela pro resto da vida ou se você vai conseguir voltar ao que a pessoa era. Só que quando a gente trabalha com a saúde do trabalhador, nós vamos acrescentar uma palavra que é a reabilitação. É uma palavra muito própria da saúde do trabalhador, por quê? Porque a reabilitação proporciona com que esse trabalhador volte logo ao trabalho, volte a exercer as suas funções, tá? Então, o que seria essa reabilitação? Exemplo, uma fisioterapia é uma reabilitação. Esse paciente, ele foi para recuperação, ele ficou com uma sequela? Ficou. Então, como é que eu faço para evitar esse dano maior e para que ele volte logo para o trabalho? Ele vai fazer uma fisioterapia para ele voltar logo ao trabalho, tá bom? Então, Andréia, quando eu falar de saúde do trabalhador, eu utilizo esse termo reabilitação? Sem dúvida. Por quê? Porque nós temos que trabalhar dando ênfase ao retorno desse profissional ao seu trabalho, tá? Então, qual vai ser o pega dessa questão? Ele também tirar uma dessas palavras, ele não trabalhar com essas palavras. Andréia, vai estar errado? Vai estar errado, tá? Então, é a mesma coisa que eu falei para vocês. Eu não posso falar de integralidade sem falar de promoção, proteção e recuperação, as três. Não existe integralidade só com promoção e recuperação. Tem que ter tudo. A mesma coisa, a saúde do trabalhador. Não adianta eu falar que na saúde do trabalhador só tem a promoção e a reabilitação. Ué, e se ele precisar da recuperação? E se ele precisar da proteção, tá? Então, tem que incluir tudo, tá bom? Então, às vezes o aluno, ele não entende por que a questão ela ficou errada se ele só tirou uma palavra, se ele tirou duas palavras. Ué, professora, por que não pode tirar? Porque eu não vou estar proporcionando a integralidade se eu tirar algum desses cuidados. Eu só consigo proporcionar a integralidade dessas ações aqui se eu tiver com tudo sendo proporcionado, né? Com tudo a ser oferecido, certinho? Então, por isso que esse parágrafo 3º aqui, ele tem essa importância na hora de justificar lá na prova e o aluno às vezes deixa a desejar esse entendimento, tá? Vem mais, vamos aqui.
Então, aqui continuando, inciso 1, ele fala assim: assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional vai ter um atendimento diferenciado, tá? Então, todo trabalhador que for vítima de acidente e ou doença profissional vai ter que ser atendido de forma diferenciada. Participar no âmbito de competências do SUS em estudos e pesquisas, avaliações e controle de riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho. Também o trabalhador ele vai poder participar disso. Participação no âmbito de competências do SUS, da normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos de máquinas, de equipamentos que apresentam qualquer risco à saúde do trabalhador. O trabalhador vai acompanhar isso também. Avaliação do impacto que a tecnologia provoca na saúde desse trabalhador e também informação ao trabalhador sobre sua respectiva entidade sindical e as empresas sobre os riscos de acidente de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalização, avaliação ambientais, exames de saúde, de admissão periódicos e de demissões, respeitados os preceitos éticos aí da profissão, tá bom? Participar da normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições, empresas públicas e privadas, e também a revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo sua elaboração e colaboração aí, né, das entidades sindicais. E, para terminar, a garantia ao Sindicato dos Trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina de setor de serviços ou de todo ambiente de trabalho, quando houver exposição ao risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores, tá bom? Então, olha só, meus cheiros. Fecha a saúde do trabalhador, tá? Assegurando, né, isso ao trabalhador, que ele vai ter uma assistência diferenciada, tá? Que havendo necessidade, ele pode informar os órgãos fiscalizadores, aos sindicatos, aos conselhos, sobre um problema que esteja tendo, uma exposição que esteja tendo naquele local de trabalho dele. Ele também tem um respaldo legal que essas empresas, no caso esses órgãos fiscalizadores, conselhos, sindicatos, eles possam adentrar esses espaços, né, para verificar se realmente existe um problema, né, de que esteja alguma exposição à vida desse trabalhador. E havendo necessidade, eles podem interditar esse local, uma máquina, um aparelho, o que quer que seja. O trabalhador ele precisa ter conhecimento dessa listagem oficial das doenças que são mais propícias à saúde dele decorrente do trabalho. Ele participa de todo esse processo de formulação dessa política de saúde do trabalhador, tá? É necessário que o trabalhador faça parte dessa comissão de ética aí. Então tem todo um respaldo legal para que esse trabalhador seja assistido aí para evitar essas doenças, né, que são decorrentes da profissão dele, tá bom? Terminei o artigo 6º. Agora, no próximo bloco, eu venho para o artigo 7º, o mais importante de todos, tá? É o que define os princípios e as diretrizes do SUS, tá bom? São 13 princípios e diretrizes, todos detalhados, mas que vai te dar um embasamento muito legal para você aulas que eu vou ministrar correlacionado às outras leis, tá bom? Já volto, é um minuto só. Entender todas as outras aulas que eu vou ministrar correlacionado às outras leis, tá bom? Já volto, é um minuto só.